O capítulo começa... O capítulo começa com um sobrevivente andando em uma cidade totalmente devastada. Ah lá, eu sou a lenda. Ele explora um prédio aparentemente vazio, quando de repente um grupo de Crosseds aparecem. Por sorte, ele consegue se esconder, e estava até com uma cruz desenhada no rosto, aparentemente para passar despercebido. Então a cena corta para uma moça em cima de um trem, e ela dizia em seu monólogo: 12 de julho de 2108. Perdemos tanto. Nos livros de ficção desejosa que encontro, a nossa ideia de como as coisas seriam. E perdemos isso também. Uma coisa que encontrei foi esse registro em Tullahoma, quando estávamos a um dia de Choca. Então tem isso. Meu nome é Future Taylor. Não gosto muito, mas é o comum. O nascer do sol comum sobre amontoado comum de ossos. Este aqui está fora de Lewisburg. 70 ou 80 pessoas. Provavelmente uma última resistência após a surpresa. É nosso 7º ossuário nessa jornada. Taylor falava com Robbie. O mesmo dizia que iriam fazer uma checagem na periferia e logo depois partir para a Colômbia. Taylor dizia que era arquivista do grupo, mas era o Robbie que era o comandante. Ele é o cara, ele é foda. Logo então, chegava a hora de partir. Então nos é mostrado o interior do trem. Eles estavam conversando sobre ter mais combustível para garantir as próximas viagens. E eles dependiam do carvão como combustível. A indústria morreu há um século, então eles usam o que podem. Passado o tempo, o grupo finalmente chega em Colômbia. E aí a Taylor vai lá e fala pra mulher: cuidado aí, cuida das coisas, cuida dos meninos, é isso aí. E aí o velho do mapa falava: não, pode ficar tranquila, ela é uma mulher crescida. Aí o que você quer? Tem alguma coisa que você quer que a gente procure? Aí ela falava: vixe, um monte de coisa. Mapas, impressões de não ficção, áudios ou vídeos caseiros, o de sempre. Tudo do velho mundo. O grupo segue com sua exploração, procurando mantimentos e tudo o que for útil. Em especial, Taylor e nosso velho careca, onde a cidade estava infestada de vegetação. Taylor dizia que era uma budleia, que crescia rapidamente em cidades abandonadas. Ela atrai insetos, os insetos atraem pássaros, espalhando a semente por toda parte. E esse era só um dos benefícios do seu trabalho. E então eles chegavam no que parecia ser uma instalação, ou algo parecido. O velho questiona se era aquilo que eles procuravam. Taylor dizia que o ar parecia estar seco. Há uma possibilidade de haver coisas intactas ali dentro. E ali descobrimos que era uma biblioteca. Então, estava na hora de bisbilhotar. E então procuravam o que poderia ser útil, desde enciclopédias até livros de ficção desejosa, que é como eles chamam a nossa ciência atual. E aí o velho achava um livro interessante, que falava sobre a teoria das cordas, teoria quântica, buracos negros, mas para eles isso tudo era contos de fadas. Mas enquanto olhavam os livros, de repente, escutavam sons de Crosseds. Parecia ser um Crossed solitário. E aqui descobrimos o seu nome, Keller. O mesmo atirava no Crossed que ousava se aproximar. Mas claro que ele não estava sozinho. Taylor abate um deles e então eles corriam. Rob escuta os tiros e entrava para ver o que estava acontecendo e se deparava com os dois abatendo os Crossed. Rob tomava a frente e mandava que os dois se retirassem, pois ele iria queimar esse lugar. Rob facilmente dava cabo dos últimos, mas então percebia que ali havia um bebê, um recém-nascido Crossed. Porém não questionava e dava cabo dele também. Agora que estava tudo tranquilo, descobrimos que a maioria deles nunca viu um Crossed de perto. Mas por sorte, estes eram fracos e estavam em menor número. O rapaz aí, o Forward, ficava muito impressionado com o que aconteceu, falando: nossa, infectados, não sei o que. E o velho falava: cala a boca, rapaz. A mulher ali do lado perguntava para Taylor como eles eram. Ela respondia que eram assustadores e que eles estavam muito fracos. Ela então pergunta: quantos eram? Ela responde que contou 4. Em seguida falava que sabia que ainda existiam pequenos grupos, mas que aprenderam a não devorar os seus próprios filhos. Porém, não sabia que existia ali. E aí depois ela perguntava: tá, mas enfim, o que vocês acharam de bom? E ela responde: a gente achou uns celulares, uma fita de vídeo. Ela até comentava que queria fazer coisas com o Forward porque gostava dele, mas ele é chato bagarai. E ela desistiu da ideia. E aí depois da missão todo mundo tomava uma ducha de respeito. Já é de noite e nosso protagonista escrevia em seu diário tudo o que havia acontecido.
Ela nos revelava que desde 2050, o número de infectados vem caindo constantemente. Isso inclui seus ninhos. Ela conta que achou uma gravação de um dia misterioso que mostrava mais da ação dos Crossed. Tudo era muito vago, mas ajudava a preencher as lacunas da história perdida. A fita dizia algo a prever para algo a mais, mas não sabia bem o significado. E que agora leria as enciclopédias que para ela eram histórias fictícias, e depois dormiria, pois o próximo destino para amanhã é Jackson. Bom, dia seguinte, estava todo mundo conversando tranquilamente e tudo mais, e Forward estava com aquela cruz desenhada em seu rosto assim como anteriormente. O motivo era fazer um mapeamento do local, e assim ele passasse despercebido, ou melhor. E a Taylor falava, mano, fica suave, primeiro que não vai demorar muito, e aqui foi tudo devastado por tornados, fica tranquilo, vai ter nada não. Então, com o novo plano, o grupo partia mais uma vez. A garota lhe perguntava, puxa, mas por que o clima tá uma merda, sendo que já faz tempo que as indústrias acabaram? E Taylor respondia, faz 2 séculos que a humanidade estava sujando o ambiente, e com o fim das indústrias, só ficou menos pior. Em seguida, a garota falava que os infectados foram uma forma da Mãe Planeta de dar uma lição na humanidade. Mas isso era só uma teoria. E a mesma falava, que lógica de merda, que tipo de mãe faria isso? Isso não faz sentido. Com o passar do tempo, eles chegavam em uma grande cidade já devastada. E que segundo o mapa, ali havia uma livraria. Porém, eles decidiam ir à igreja, pois é lá onde as pessoas se escondiam durante a surpresa. Porque sempre tem um monte de ossos. E assim faziam, e era exatamente como Keller havia dito. E Taylor questionava, puxa vida, tantos satélites, tecnologias e tudo mais, mas o povo se escondia aqui? Por quê? Porém, entretanto, ela via uma espécie de oferenda, e mandava chamar os outros, pois havia alguém ali. Então a menina chamava os outros, e Taylor colocava suas luvas para ver melhor, pois havia algumas coisas interessantes ali. Ela percebia que havia uma pilha branca, talvez fosse droga antiga? E não iria experimentar porque talvez não fosse açúcar. E sobre a fotografia, ela dizia que talvez não poderia ser real porque estava amarelada, então era algo entre um desenho e uma foto, mas não sabia explicar. O pessoal chegava e perguntavam se elas estavam bem. Taylor responde que aquele lugar era um santuário e havia pessoas ali, pois as velas estavam acesas. Ela contava sobre o açúcar e a fotografia, que talvez poderia não ser real. Porém, ela dizia que isso era um comportamento que infectados não tinham, então só poderia ter refugiados ali. Porém, enquanto refletiam, Keller aparecia, dizendo que tinha barulho, muito barulho. E como já era de se esperar, Crossheads, é claro. Porém, eles passavam direto, nem sequer olhavam para eles. Taylor dizia que eles falavam a mesma coisa, empacotem eles. E um detalhe, todos eram ruivos, parecia mais uma família. E todos eram mais ativos que os da biblioteca. Porém, Keller via alguma coisa que deixava ele tão assustado que mandava todo mundo entrar para a igreja. Eram vários cães selvagens que agora agiam como lobos. Aquilo parecia ter sido um chamado dos Crossed, uma emboscada. E Keller traçava uma estratégia para sair de lá. E graças a ele, conseguiam fugir pelos fundos. E assim conseguiam fugir dos cães/lobos. Ao ser questionada sobre os infectados que estavam por ali, ela dizia que era improvável que se espalhassem por ali, senão já teriam ouvido, e que deveria haver mais ninhos do que calcularam. E a mulher lhe pergunta, nossa, então você acha que se eles se reproduzirem várias vezes, você acha que eles podem perder a sua estupidez? E Rob respondia, improvável. E de repente encontravam corpos de Crossheads aparentemente devorados. Somente 3 no total. A mulher perguntava para Rob se poderiam acabar com Jackson, mas eu mesmo respondia que não, e que só vieram ali para arquivar. E segundo Keller, eles já estavam bem perto do ônibus, então estava tudo certo. E nossa, já chegavam tão rápido. Bacana. E beleza, todo mundo chegava bem, aparentemente a missão foi um sucesso, né? Porém, tava faltando o Forward. Rapaziada, ele foi de F. Os lobos pegaram ele. Nossa protagonista dizia que foi horrível e não sobrou muito para enterrar, mas todo mundo tinha que seguir sua vida, infelizmente era assim. O que mais a intrigava mesmo era aquela foto. Ela conta que finalmente descolou a moldura. O papel era fino, antigo, recortado de uma publicação chamada True Homicide, de outubro de 2006. O texto no verso estava incompleto,
Vítimas do topo direito. Nome na 7ª página. Gomes, a única testemunha sobrevivente, forneceu uma descrição. Dallas PD admitiu. Se ele começou com A, é potencialmente... E aí acaba. Rob diz que deve ser aleatório. Só uma página arrancada de uma revista pré-surpresa, entre aspas. Mas por que não estava deteriorada? E se não foi simplesmente encontrada? Como foi parar na moldura? Ela nos contava em seguida que no jantar ela ainda estava obcecada com esse assunto. Rob ainda acredita que tudo foi causado por poeira de cometa. Já Keller afirmava que era um parasita bacteriano procurando hospedeiros entre animais carniceiros. E depois a conversa voltou para a surpresa. E todo o jantar terminava assim, com uma conversa sem sentido. E foi isso que a deixou tão mal que ela precisou fumar um pouco. Ela estava assombrada por tudo aquilo, e por isso subiu em cima do ônibus e estava escrevendo este diário. Foi tanta coisa que aconteceu nos últimos dias. Ela só queria olhar para as estrelas. As estrelas são ficção desejosa. Elas sempre estiveram lá, sempre brancas, limpas, intocadas, sem surpresa e sem infecção. E assim acabava o nosso primeiro capítulo.